Vamos resolver um probleminha sobre intersecções envolvendo circunferências e retas. Temos aqui duas situações, em ambas precisamos determinar a intersecção da circunferência e da reta, cujas equações estão aqui em cada item. Vamos lembrar, obter a ou as intersecções quer dizer, grosseiramente falando, ver onde a circunferência e a reta se cruzam, se é que elas se cruzam, porque posso ter uma circunferência aqui e uma reta aqui, e elas, por exemplo, não têm intersecção. Eu vou primeiro usar o GeoGebra, colocar essas equações ali para ver o que acontece, para ter uma noção, mas depois, algebricamente, a gente vai fazer essas contas direitinho. A primeira equação, vamos agora, claro, começar aqui pelo item A. A primeira equação, que é a equação da circunferência, essa aqui é uma circunferência. Digitei aqui no GeoGebra, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Apertei Enter e ele desenhou para mim a circunferência. Olha lá onde ela está. Vou até diminuir o zoom e a gente pode ver. Agora falta digitar a equação da reta, y igual a x menos 6. Eu vou digitar, vamos ver lá no GeoGebra se elas se cruzam ou não. Y igual a x menos 6, Enter. Opa, se cruzam. Elas se cruzam em dois pontos. A nossa meta agora é saber exatamente quais são esses pontos onde elas se cruzam, quais são as coordenadas, o x e o y de cada um desses pontos onde elas se cruzam. O fundamental nesse momento é você observar algumas coisas. Primeiro, se eu aumentar o zoom aqui, eu vou perceber que onde elas se cruzam são pontos cujas coordenadas, ó, o x é 5,80 alguma coisa, 5,9 talvez, e o y, não nem dá para ver direito aqui, deve ser menos, bom, é negativo, é claro, né? Menos 0, alguma coisa aqui, ó, o y do ponto onde elas se cruzam. A questão é, vamos chegar nos valores exatos dessas coordenadas. Aqui acontece a mesma coisa. Não são números inteiros, bonitinhos. Propositalmente, o exemplo serve para a gente ver a importância de saber usar a álgebra para resolver isso. O que eu preciso ter em mente agora? Eu preciso ter em mente que no ponto de cruzamento, em cada ponto de cruzamento, de intersecção, o x e o y são ambos válidos para a reta e para a circunferência. Eles têm que funcionar ao mesmo tempo na equação da reta e da circunferência. Ou ainda, o x da reta e o x da circunferência, nesse ponto, são iguais, o mesmo número. Idem para o y, para a ordenada. Então vamos fazer algebricamente, vamos traduzir isso algebricamente e aí fica fácil de saber exatamente onde elas se cruzam. Bom, estamos de olho no item A, certo? Nós queremos saber onde que o x e o y são o mesmo número nessas duas equações. Tenho 1000 formas de fazer isso, mas eu tenho uma pista aqui, ó. Na equação da reta, a gente está falando o seguinte, algebricamente, y é a mesma coisa que x menos 6. Ora, se o y daqui é o mesmo y daqui e y é igual a x menos 6, eu posso trocar o y aqui por x menos 6. Qual é a vantagem disso? Eu vou ter uma equação com apenas uma incógnita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa equação trocando o y por x menos 6. Então, vamos ver lá o que vai ficar. X menos 1 ao quadrado mais, no lugar do y agora, eu vou colocar x menos 6. Então, x menos 6 menos 1 ao quadrado. Veja, esse menos 1 é o menos 1 que está aqui. E no lugar do y eu coloquei x menos 6. Igual 25, que é o que já estava lá. A partir de agora é só álgebra. Se eu resolver essa equação, descubro os possíveis valores de x. E aí eu acabo com tudo isso daí bem facinho. Vamos começar pelo mais óbvio, suponho que eu possa dizer isso, que é verificar que aqui x menos 6 menos 1 eu posso escrever x menos 7, tudo ao quadrado, igual 25. Bem, parece razoável eliminar os parênteses aqui para chegar numa equação e resolver. Nesse momento, eu preciso me lembrar que quando eu tenho, por exemplo, x menos 1 ao quadrado, é o quadrado da diferença de dois termos. Isso se encaixa naquele produto notável, lá do tempo de quando você tinha uns 13 anos,
um termo menos outro ao quadrado, o resultado é sempre o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Se você não se lembra disso, pesquise por produtos notáveis. Ou depois eu coloco um vídeo para ajudar. Produtos notáveis. Muito bem, então aqui seguindo esse padrão, no lugar do A eu tenho x, no lugar do B eu tenho 1, então eu vou ter como resultado o primeiro ao quadrado, que é x ao quadrado, menos 2 vezes o A vezes o B, que na verdade vai ser 2 vezes o x vezes o 1, mais o B ao quadrado, que é o 1 ao quadrado. Então, toda essa coisa se transforma em x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 1 mais 1 ao quadrado. Já simplifiquei. Mas, agora toda essa parte que segue o mesmo padrão. O primeiro ao quadrado menos, vou até fazer aqui ao lado, x menos 7 ao quadrado. Fica o x, que seria o A, ao quadrado, menos 2 vezes o x vezes o 7, mais o 7 ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado, que eu já tinha digitado aqui, escrito aqui. Aqui ficamos com menos 14x, mais o 7 ao quadrado é 49. Isso tudo igual a 25. Opa, agora já posso agrupar algumas coisas. Então, ó, x quadrado com x quadrado, temos 2x ao quadrado. Menos 2x menos 14x, menos 16x. Mais 1 mais 49 mais 50, igual 25. Nesse momento, é interessante, entre aspas, passar o 25 para lá, para igualar a zero e ficar com uma equação prontinha, daquela do segundo grau que você conhece faz tempo. Então, 2x ao quadrado menos 16x. Agora, o 25 vai para lá, fica menos 25, entre aspas, né? Então, com mais 50, ficamos com mais 25, igual a zero. A partir daqui, eu posso usar aquela fórmula de Bhaskara, se eu quiser, ou alguma outra ferramenta que você conheça. Tá? Se eu for usar aquela tradicional fórmula de Bhaskara, eu vou ficar com x igual. Para quem não lembra, ela é menos b mais menos a raiz quadrada do b ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes a, sendo que o a é o número da frente do x quadrado, que é 2. O b é o número da frente do x, que é menos 16, e o c é o termo independente, ou seja, que não acompanha x, que é o 25. Vou colocar esses números aqui, x igual, então, ó, menos 16 vira mais 16, mais menos, raiz quadrada. B ao quadrado é o menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 25. Dividido por 2A, o A é 2, então 2 vezes 2. Continuando, x igual, e vamos lá fazer as contas. 16 mais menos, agora aqui toda essa conta é conta de calculadora. Da raiz quadrada de 56, dividido por 4. Nesse momento, raiz quadrada de 56 eu sei que não é um número inteiro, então eu vou tentar simplificar a raiz quadrada de 56. Para isso eu decomponho 56 em fatores primos, se você não se lembra disso. Por 2 resulta em 28, por 2 resulta em 14, por 2 resulta em 7, por 7, 1. Raiz quadrada, então eu tenho que procurar números iguais, pares de números iguais. Aqui eu tenho 2. Esse 2, entre aspas, fica fora da raiz, e dentro da raiz aquilo que não forma par, que é o 2 vezes 7, 14. Então, a raiz quadrada do 56 equivale a simplesmente a 2 vezes a raiz quadrada do 14. Escrevendo de novo, então, eu tenho x igual 16 mais menos 2 raiz quadrada de 14 sobre 4. Se você observar, todo mundo aqui divide por 2. Então, eu vou fazer isso para simplificar. X igual a 8 mais menos raiz quadrada de 14 sobre 2. Eu tenho dois valores para x, então. Um valor, vou chamar de x1, é o 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2. E o outro valor de x, eu vou chamar de x2, que é igual ao 8 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2. Ótimo, achei x. Só uma pequena observação, falta o y, né? Cuidado, porque a gente está procurando coordenadas de ponto, e cada ponto tem o x e o y, a abscissa é a ordenada. Só para a gente localizar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Voltando ao GeoGebra,
Veja, nesse ponto, o x é 5,80 e tantos, 5,90 e tantos. Nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, o x é 2, alguma coisa. Enxerga bem aqui, ó, x é 2, alguma coisa. Que números são esses? Na verdade, esse 5, alguma coisa é o resultado do 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2. Se eu for pegar a calculadora e fazer a raiz quadrada de 14 mais o 8 e dividir por 2, olha lá, 5,87 é exatamente o valor que a gente tem aqui, 5,87 para o x. Tem infinitas casas decimais, por isso que eu não fiz aproximado, eu fiz exato. Aqui eu tenho os valores exatos, né? Se eu fizer a outra conta, que é 8 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2, vai dar aquilo que a gente espera aqui de 2, alguma coisa. Não vou fazer a conta agora, você pode fazer depois para conferir. Temos então aqui dois possíveis valores do x. Eu vou apagar as contas agora, deixar só esses valores do x, e a partir deles nós vamos calcular os valores de y correspondentes. Temos aqui então os dois possíveis valores de x que satisfazem essa situação de termos a intersecção da circunferência com a reta. Agora eu quero saber qual é o y de cada um. Agora atenção, tenho dois valores de x, para cada um deles eu tenho um y correspondente. E como que eu obtenho isso? Eu tenho essas duas relações, essa e essa aqui. Essa aqui me parece bem mais simples, então eu vou usar essa relação entre x e y para descobrir o y a partir de cada valor de x. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui o x vale esse numerão. Esse é um número com infinitas casas decimais, por isso que eu deixei usando a raiz. E eu sei que se o y é igual a x menos 6, eu sei que o y então é esse valor menos 6. 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2 menos 6. E esse 6 é 6 sobre 1. Agora eu faço aquela ideia do MMC para igualar os denominadores. 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2 menos o outro denominador também vai ficar 2. Então aqui teremos o numerador 12. Eu multipliquei por 2 aqui e aqui para ficar equivalente e ficar com os denominadores iguais. Então agora eu posso agrupar isso tudo num numerador só. E eu vou ter então 8 menos 12 dá menos 4 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2. Isso quer dizer que se o x é 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2, o y obrigatoriamente tem que ser menos 4 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2. E isso me dá um ponto da intersecção. Nós sabemos que temos 2 pontos. Só vamos dar uma olhada rápida no GeoGebra para localizar um pouquinho isso daí. Eu estava falando aqui desse ponto. O x aqui é aquele 8 mais a raiz quadrada de 14 sobre 2. E o y é menos 0, alguma coisa. O que é esse menos 0, alguma coisa? É o resultado dessa conta que está aqui. Muito bem, agora vamos olhar para o outro valor de x, que vai dar a outra intersecção. Veja, de novo, se o x vale esse número, e eu sei que o y é igual a x menos 6, então para achar o valor do y correspondente a este valor, eu tenho que pegar esse número, que é o 8 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2, menos o 6 sobre 1. Y igual a x menos 6. Fazendo exatamente o mesmo procedimento, nós temos aqui 8 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2, menos 12 sobre 2. Isso aqui é o 6, né? 6 eu escrevi como 12 sobre 2. Agora eu posso agrupar 8 menos 12, vai dar de novo menos 4, menos a raiz quadrada de 14 sobre 2. Então aqui nós temos outra ordenada, ou seja, se o x for 8 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2, o y obrigatoriamente, para satisfazer o cruzamento dessas duas curvas, tem que ser menos 4 menos a raiz quadrada de 14 sobre 2. Voltando rapidamente lá no GeoGebra.
Neste ponto, o x vale 2, alguma coisinha, que é aquele 8 menos raiz quadrada de 14 sobre 2, esse valor. E o y vale menos 3, tralalá, que é o resultado de menos 4 menos raiz quadrada de 14 sobre 2. Então, a resposta para a letra A é exatamente isso que está aqui. Os dois pontos onde a circunferência e a reta, nesse caso, se cruzam. Agora, olhando rapidamente para a letra B, eu não vou fazer todas as contas, elas são mais simples. Vamos ver lá no GeoGebra como que fica. A equação da circunferência é essa, x² mais y² igual a 1. Já digitei aqui, Enter. A circunferência já desenhada. A reta y igual a x. Vou digitar y igual a x. Opa, de novo, elas se cruzam em dois pontos. Né? Tem dois pontos de intersecção. As contas aqui são bem mais simples, mas agora a sua missão é fazer algebricamente, localizar algebricamente o x e o y exatos desse ponto e desse ponto para saber onde acontece a intersecção dessa circunferência com essa reta. Antes de encerrar, quero só lembrar você uma coisa. O centro dessa circunferência é o 0, 0. Isso faz sentido, porque aqui, não sei se você lembra, na equação reduzida da circunferência, a gente tem assim, x menos alguém ao quadrado mais y menos alguém ao quadrado igual a alguém ao quadrado. Esse A é a abscissa do centro e esse B é a ordenada do centro, ou seja, A e B são as coordenadas do centro, que nesse caso são 0 e 0, como a gente pode ver aqui. 0 para o x e 0 para o y é onde eu tenho o centro da circunferência. Então, se eu colocar 0 aqui, fica x menos 0, só x, e a mesma coisa aqui. R ao quadrado é o raio elevado ao quadrado. Se aqui é 1, quer dizer então que o raio mede uma unidade. Então, olha lá, 0, ou melhor dizendo, centro, e o compasso abrindo 1 centímetro aqui para fazer a circunferência, olha só. Tá legal? Só para você localizar isso, a mesma coisa você pode pensar a respeito dessa outra circunferência aqui. Faz o desenho, tenta localizar isso tudo graficamente para ver o que está acontecendo e você compreender o máximo de tudo que está sendo feito aqui. Os números não foram lá os mais simples, mas a ideia era você ver o procedimento, ver o que está acontecendo e interpretar. Nem sempre vai dar tudo o número inteiro, bonitinho. Já sei, também vou deixar a resposta final do item B, mas faz a conta, vê se você chega lá, tá bom? Claro que vai chegar. A resposta final está aí, raiz quadrada de 2 sobre 2 e raiz quadrada de 2 sobre 2, e menos raiz quadrada de 2 sobre 2, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Essa é a resposta. Faz as contas que você chega lá com facilidade. Até a próxima!